Olá, pessoal. Breno Lucano, do blog Portal Veritas, mais uma vez aqui com vocês. Movimentos sociais e estoicismo. Isso tem alguma relação? Antes de nós continuarmos, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. Assim, sempre que nós tivermos material novo para ser lançado aqui no canal, vocês saberão. Então não deixe de assinar e tocar no sininho, para que vocês saibam sempre que nós estamos lançando coisas novas. Quando nós verificamos o estoicismo, nós sempre vemos um conteúdo nos livros escrito assim, que o estoicismo ele nasce a partir de um descontentamento do mundo. Nós estamos falando de Alexandre o Grande, nós estamos falando daquele momento em que a polis cai e a partir da queda da polis e com o aumento da extensão territorial da Macedônia, novas teorias políticas começam a ser desbravadas no sentido de dar sentido a esse novo mundo que ninguém sabia exatamente como seria. E ninguém sabendo exatamente como seria, eles começam então a formular novas visões de mundo. Isso aconteceu com o estoicismo, aconteceu com o cinismo. Parece que de modo ou de outro, Alexandre o Grande sempre esteve presente na filosofia helenística. Ela foi a mola propulsora que desencadeou a formulação da filosofia helenística. E, de fato, se nós pegarmos a Politeia zenoniana, a teoria política dos estoicos, lembrando que no início os estoicos eram chamados de zenonianos e não de estoicos, por isso que eu falei Politeia zenoniana. Se nós considerarmos a teoria política dos estoicos, nós temos alguns indicativos de uma reformulação de um mundo novo. Nós temos, por exemplo, a ideia da quebra de paradigmas entre o homem grego e a mulher grega. Os papéis sociais que o homem grego possuía e que a mulher grega possuía. É claro que, quando a gente começa a falar em filosofia, nós pensamos logo que eles, lá na antiguidade, tinham a mesma visão de filosofia que nós temos hoje. Basta você pegar um livro que você está fazendo filosofia. Não era assim que funcionava lá na antiguidade. A filosofia era um papel de homem. Os homens eram intelectuais. Os homens, aqueles que sabiam ler, claro, e discursar, aqueles que tinham um grau mínimo de instrução, eram capazes de filosofar. Os homens. Por isso nós vemos, por exemplo, que são raras mulheres filósofas na antiguidade. São raríssimas. Uma ou outra só. Então os papéis sociais eram muito nítidos. Se você começar agora a pensar em termos de Roma, os papéis sociais, mais uma vez, eles são também muito demarcados. Primeiro, porque você pode começar a pensar em todos aqueles estamentos, aquelas castas, na verdade são castas, que os romanos possuíam. Então você tem o príncipe, os patrícios, que são os grandes latifundiários, donos de terras. Você tem os cavaleiros, como o Sonny Rufo. Você tinha os simples plebeus, a plebe, né? Que você pode traduzir plebe em latim para o português como povo. E você tinha ainda os escravos, que nem, na verdade, romanos eram. Os escravos não tinham o estatuto jurídico de romano.
nem os estrangeiros. Você vê que os estrangeiros eram tratados como absolutamente ninguém. E a gente começar a pensar, por exemplo, na região da Judéia, do Oriente Médio, a gente começar a pensar, por exemplo, como aquele povo lá de Jesus era tratado, é exatamente isso. Não eram romanos. Algo muito diferente aconteceu com São Paulo, que tinha um estatuto de romano, jurídico de romano. Então, uma pena de morte, por exemplo, se vocês pararem para perceber, o romano não era crucificado. Quem era crucificado eram os não romanos e os escravos. Por isso que São Paulo não foi crucificado, foi decapitado. A pena de morte máxima para um romano comum é decapitação. Se você for da elite, aí você é condenado à morte por envenenamento, como Sêneca, por exemplo. Então, os papéis sociais em Roma também eram muito restritos. Existia aquilo que o homem podia fazer, aquilo que a mulher podia fazer, aquilo que o escravo poderia fazer. E isso era nítido. É legal a gente parar para pegar, por exemplo, história romana, e a gente acaba percebendo isso. Isso não significa, por exemplo, que nós tenhamos movimentos internos tentando acabar com esse tipo de status quo ou reformular o mundo que eles estavam. Se a gente começar a parar para pensar, por exemplo, nesses Espartacos, foi exatamente isso. Uma revolta de escravos tentando acabar com aquela condição de vida deles. Se a gente começar a pensar com os estoicos, aquele movimento intelectual, social lá da antiguidade, a gente começa a pensar também em termos de movimento social. Mais uma vez, eu falo isso sempre, lembrar Traz a Peto, lembrar Euvídio Prisco, lembrar Catão, sempre estoicos envolvidos nesse movimento social, chamado estoicismo, e tentavam mudar o status quo. Fazer com que tanto o mundo grego quanto o mundo da República Romana e o mundo do Império Romano fosse questionado e assim transformado. Reformar o mundo. A Politeia zenoniana vai muito nesse sentido de reformar o mundo. Não é por acaso que Zenão pensa, por exemplo, que algumas características dessa Politeia que ele cria, dessa República Romana que ele cria, é a extinção da moeda. Não existe moeda. O que é a moeda? Moeda é aquele instrumento social que vai determinar justamente quem você é na sociedade. Isso se torna muito mais nítido agora na nossa sociedade capitalista. Não é por acaso que Zenão vai pensar, por exemplo, inclusive na indumentária do homem e da mulher, colocando os órgãos genitais à mostra. É como se alguém dissesse assim, não faz sentido ter diferenças. A República de Zenão é uma república de igualdade, de fraternidade universal, onde as barreiras sociais e políticas elas deixam de existir. O Império da Macedônia estava sendo alastrado. Para além do Império Macedônico existiam os bárbaros. Para além do Império Romano, cuja extensão máxima foi a partir de Trajano, foi ele que atingiu a extensão máxima de Roma. Para além das fronteiras do Império, eram bárbaros. Zenão pensa numa fraternidade universal. Marco Aurélio vai nesse sentido. Uma fraternidade em que romanos e não romanos fazem todos parte de uma única estrutura. Todos são parte do tudo. Todos são parte do tudo. E eu acho que nesse sentido, então, os movimentos sociais, especialmente nesses que nós encontramos hoje, dizem muito a respeito nessa fraternidade universal. Na medida em que você começa a perceber
uma crítica cada vez mais explícita justamente às diferenças. Esses movimentos sociais que vão começar a surgir agora na modernidade, a partir da Revolução Industrial, e elas vão ganhar cada vez mais força em vários segmentos sociais. No Império Brasileiro, vocês veem aquelas revoltas que aconteceram, Sabinada, Balaiada, a revolta dos Mucker, que eu tenho muita simpatia, no Rio Grande do Sul, revolta da vacina. E no interior da sociedade, especialmente na sociedade brasileira, mas claro, estamos falando, como estamos falando de república, dizendo não, estamos falando, portanto, de uma república que abranja todo o gênero humano. Mas, especificamente no Brasil, se nós pensarmos em todos os segmentos sociais, marcha das vadias, marcha da maconha, movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, mulheres negras, movimento dos trabalhadores sem terra, Central Única dos Trabalhadores, são todos segmentos que fazem com que, questionando o status quo, ou seja, questionando um modelo de organização da nossa sociedade, farão com que essa república de Zenão aconteça, essa fraternidade aconteça. A antropóloga Isabela Calil, já falei isso em alguns vídeos também, que é uma pesquisadora, professora pesquisadora, doutora da USP, ela trabalha com movimentos conservadores no Brasil, especialmente o bolsonarismo. Ela fala uma coisa interessante. Os movimentos conservadores no Brasil não é que eles não queiram os direitos dos movimentos sociais. Eles não querem que, na verdade, os direitos sejam generalizados. Os direitos devem existir, mas apenas para alguns segmentos da sociedade. Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, naquele tipo de narrativa, que a gente não pode polarizar, tem que unir, mas unir de que modo? Será que essa unificação, que essa narrativa favorece, na verdade, não está dizendo respeito a um fortalecimento do status quo, a um fortalecimento desse modo de organização social que nós temos atualmente? Quando nós dizemos assim, os negros não têm que ser contra os brancos não têm que ser contra os negros, os héteros contra os gays, os travestis, tem que ser todo mundo junto. Mas esse todo mundo junto significa o quê? Significa uma ratificação do modelo que nós vivemos hoje, heteronormativo? Ou será que é justamente o contrário? Você participando, você questionando esse modelo de organização social, é que você estará favorecendo essa fraternidade universal determinada pelos estoicos. Será que, na verdade, Zenão vai pensar dessa forma? O Império da Macedônia está se expandindo, a polis caiu. Não vamos confrontar os macedônios com os gregos. Não vamos confrontar o imperador romano com o plebeu, que é crucificado. Não fosse assim, Espartaco não teria o nome que ele tem hoje. Não fosse assim, todos aqueles estoicos, heróis, que morreram em nome do estoicismo, em nome dessa fraternidade, dessa igualdade social, eles não teriam morrido também. Não fosse assim, Trasapeto não teria morrido, Euvídio Prisco, Catão de Útica não teria morrido. O estoico tem essa preocupação social porque ele é um homem público. O estoico, sendo um homem público, ele está inserido nessa polis onaniana, nessa polis caracterizada pela fraternidade universal. Espero que eu tenha fornecido material de reflexão e mais uma vez eu peço, assine o canal e assine as notificações. Vocês receberão cada vez mais material sobre o estoicismo. Eu fico por aqui e até a próxima.